Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Clique Educação. Eu peço que se inscreva no canal e compartilhe os vídeos. Na aula de hoje vamos falar sobre o Google, essa ferramenta poderosíssima que transformou-se quase que um sinônimo da internet. Todo tipo de pesquisa fazemos por ela, mas muitas vezes subutilizamos esta ferramenta. Vamos conhecê-la mais um pouco? Pois bem, pessoal, estamos aqui então na área de trabalho do Google. É um ambiente que dispensa apresentações, é um ambiente muito clean. Inclusive isso é o grande responsável também pelo sucesso dessa ferramenta de pesquisa. E algumas coisas às vezes passam despercebidas pela grande maioria dos usuários. Uma delas aqui é a gente poder configurar regras de pesquisa. Então nós vamos aqui, para iniciarmos, no canto inferior direito, em configurações, e a primeira opção, configurações de pesquisa. Ok, vamos atentar aqui para alguns pontos. Temos aqui, primeiro, os filtros do Safe Search. O que é isso? Suponhamos que eu seja um professor de biologia e queira dar uma aula, por exemplo, sobre órgãos reprodutores. E preciso fazer uma pesquisa em sala de aula, tá, com o DataShow ligado, e os alunos vão acompanhar essa pesquisa. E eu tenho um receio, né, de o Google retornar resultados, por exemplo, com conteúdo explícito, pornografia, alguma coisa do tipo. Quando eu ativo esse filtro, o Safe Search, o Google ele vai ter esse cuidado de não trazer resultados com esse tipo de conteúdo, tá? Conteúdo explícito, como por exemplo pornografia. Então você tem uma segurança maior para poder fazer uma pesquisa em público, por exemplo. Tá? Outra opção aqui que temos, menos importante, mas também bastante interessante, é a quantidade de resultados por página, ou seja, quantas pesquisas, né, quantos resultados de pesquisas vão aparecer por página. Por padrão ele traz 10 e a gente pode aumentar esse número. Lembrando que quanto mais a gente aumenta aqui, isso retarda a resposta, né, de resultados aí do Google. Então eu vou deixar por padrão 10. Uma outra opção interessante aqui é onde abrir os resultados. Toda vez que eu faço uma pesquisa e eu clico num resultado, eu clico lá numa página que o Google trouxe para mim, necessariamente eu clicando, ele sobrepõe minha pesquisa, ou seja, ele abre a página onde estaria minha pesquisa. Então, quando eu ativo essa regra, toda vez que eu clico num resultado, ele abre para mim uma nova aba com o resultado. Por que isso é interessante? Né? Porque muitas vezes a gente faz a pesquisa, a gente acha que encontrou um resultado, abre uma página e de repente essa página ainda não é o resultado que esperávamos. Então é importante sempre manter a pesquisa em uma página enquanto você vai acompanhando e verificando se as demais páginas vão oferecer o resultado que você procurava. Por último, e muito importante, é a configurações de região. Então, quando eu quero fazer uma pesquisa, por exemplo, sobre Albert Einstein, e eu quero encontrar resultados que venham da Alemanha, por exemplo, eu configuro a região aqui como Alemanha. Isso vai alterar completamente a ordem e os resultados da pesquisa. Tá? Depois a gente pode ver até isso com mais propriedade. Então eu posso determinar aqui, a gente mantém a região atual como padrão, que é a região que você configurou lá na sua conta do Google, tá? Então vou salvar aqui. Ótimo, agora nós vamos aqui voltar para o ambiente de pesquisa do Google e vamos fazer a pesquisa então por Albert Einstein. Quando eu faço a pesquisa por Albert Einstein, ele está pesquisando o geral. Ele vai me trazer resultados tanto quanto do Hospital Albert Einstein, tanto quanto o físico Albert Einstein, tá? Então,
quando nós temos aqui uma aba, né, que a gente vai determinar o tipo de pesquisa que a gente está fazendo ou que tipo de resultado nós queremos. Veja bem que eu tenho aqui 140 milhões, aproximadamente 140 milhões de resultado para Albert Einstein. Obviamente, eu não tenho tempo de olhar para todos esses sites, notícias ou imagens. Tá? Então, a gente vai criar alguns filtros aqui para que a gente consiga ter uma pesquisa mais eficiente. Quando eu habilito aqui a aba Ferramentas, veja que ele abre aqui um menu em que eu posso já criar alguns filtros. Eu posso fazer a pesquisa em qualquer idioma, como também eu posso pedir para trazer resultados de páginas somente em português. Se tivéssemos colocado lá a região como, por exemplo, a Alemanha, então ele ia trazer resultados em alemão. Isso também serve até para que se você quisesse estudar a língua, alguma coisa assim. Interessante também e muito valiosa é esse recurso aqui, a data que eu quero da publicação. Então, suponha que eu quero resultados sobre Albert Einstein que foram publicados na última hora. Então, clicando aqui, veja que os resultados trazem publicações que foram feitas em até 1 hora. Olha assim, olha aqui, publicação de 50 minutos atrás, publicação de 49 minutos atrás, olha aqui, uma publicação há 21 minutos atrás, suponho que seja um vídeo aqui no YouTube, uma publicação de 6 minutos atrás. Então eu posso criar esse filtro. Por exemplo, suponhamos que eu esteja pesquisando sobre a pandemia, o coronavírus, e quero notícias de um intervalo específico, ou seja, eu quero notícias que vão de dezembro de 2019, 12 de dezembro de 2019, até 20 de dezembro de 2019. Ou seja, aqui é porque eu estou, se eu, por exemplo, trocar aqui, coronavírus. Olha lá, então tem notícias do início lá da pandemia, do coronavírus e tudo mais, tudo relacionado ao período que eu especifiquei. Vamos voltar aqui para o nosso Albert Einstein. Então, eu posso determinar aqui o período da notícia. Depois, eu tenho aqui todos os resultados ou ao pé da letra. Então, por exemplo, eu estou pesquisando lá sobre tecnologia na educação. Quando eu faço essa pesquisa, o Google considera essas palavras separadamente. Então, tecnologia na educação, ele vai me trazer resultados de tecnologia na educação, como também vai trazer resultados de tecnologia e como vai trazer resultados de educação. Mas quando eu falo para o Google pesquisar ao pé da letra, ele me trará resultados que condiz com o termo completo, tecnologia na educação. Ótimo. Vamos passar aqui então, vamos limpar aqui, né, esses filtros que eu estou criando. E então eu vou abrir agora a aba Notícias. Na aba Notícias, obviamente, ele só vai trazer resultados de notícias sobre Albert Einstein. Então eu tenho aqui as notícias e eu posso também criar filtros. A mesma coisa sobre as páginas, né, se elas são em português ou em toda a web. O período, né, da publicação e a relevância. Aqui nós temos uma diferença já, temos a relevância. Se eu quero classificar pelas notícias mais lidas ou mais comentadas, que são determinadas pelo algoritmo do Google, ou se eu quero notícias classificadas por data. Se eu classificar por data, então eu tenho notícias das mais recentes para as mais antigas. Depois temos a aba Imagens, onde ele vai me trazer resultados exclusivamente de imagens de Albert Einstein. E olha que interessante. Em imagens, eu posso estabelecer o tamanho da imagem. Imagine que eu quero utilizar essa imagem para colocar num slide, ou eu estou utilizando essa imagem para colocar em um vídeo. Então eu preciso de uma imagem grande, com uma boa resolução, uma boa qualidade. Então eu vou aqui, clico em grande e
eu vou perceber que essas imagens ela tem uma resolução melhor. Mas eu também posso selecionar por imagens de médio ou ícones, por exemplo. Outra coisa bastante interessante, cor. Suponhamos que eu queira imagens, eu vejo que eu tenho imagem aqui colorida, tem outra imagem colorida aqui de Albert Einstein, mas eu quero imagens somente em preto e branco. Veja, tem imagens somente em preto e branco. Suponhamos que eu quero imagens sem fundo, tá? Então eu vou usar aqui a opção transparente, ele vai me habilitar aqui imagens sem fundo. Olha que bacana, olha. Então aqui eu estou abrindo uma imagem de Albert Einstein, ó. Aqui não tem fundo. Se você colar essa imagem num slide, por exemplo, ele vai respeitar as cores do slide e tudo mais. Então, já estou criando filtros interessantes aqui para minha pesquisa. Vamos limpar. Depois, eu tenho também a relação aí de publicações de tempo, tá? E tenho uma que é bastante interessante, que é de direitos de uso. Aqui ele me retornou todas as imagens de Albert Einstein. No entanto, eu tenho aqui as licenças Creative Commons, são licenças públicas, né, de imagens, ou seja, você pode utilizar essas imagens aqui no seu site, numa apresentação de slides, tá? Num vídeo, porque essas imagens elas são públicas, para uso público. E temos as licenças comerciais, né? Imagens que de repente você pode inclusive comprar essas imagens para uso, ok? Já aqui na aba Vídeos, nós também temos alguns filtros interessantes. Por exemplo, a duração do vídeo. Eu quero vídeos curtos sobre Albert Einstein. Então, aqui ele vai me trazer resultados de vídeos de até 4 minutos. Eu quero vídeos, as publicações, a data da publicação, a qualidade do vídeo. Eu quero vídeos em alta qualidade. Aqui eu estabeleço se eu quero vídeos com legendas ou qualquer tipo de vídeo. A fonte, eu quero estabelecer aqui que eu quero vídeos de Albert Einstein que estão no YouTube, né? Ou aqui em qualquer outro desses sites aqui que você pode acessar. Então eu quero vídeos, por exemplo, do YouTube. Então ele vai me trazer vídeos de resultados de vídeo de 4 minutos, com alta qualidade do YouTube. Tá? Então eu posso criar esses filtros para ajudar a encontrar algo com mais facilidade. Depois nós vamos aqui para Maps, onde possivelmente ele vai me trazer o resultado aqui do Hospital Albert Einstein, a localização, tá? E agora nós vamos aqui em mais. Então nós temos outros tipos de pesquisa. Vamos começar aqui, por exemplo, por finanças. Acredito que ele não vai me trazer resultado nenhum sobre finanças de Albert Einstein. De fato, tá? Não achou nada sobre finanças. Temos voos, tá? Mas isso aqui, de fato, também não trouxe nenhum resultado sobre Albert Einstein. Então a gente pode aqui também fazer pesquisas sobre voos, assim, bastante interessante. No Google, poucas pessoas conhecem e utilizam, né? Inclusive fala sobre hotéis, aluguéis de casas para temporadas, enfim, fotos, né, do que fazer naquele determinado lugar que você está pesquisando, enfim. Temos aqui livros, e aí como eu estou ali fazendo uma pesquisa ainda sobre Albert Einstein, ele vai trazer livros sobre Albert Einstein, olha que legal. E aqui também tem um filtro interessante, né? Eu posso falar que eu quero qualquer livro, ou livros com visualização disponíveis, ou livros gratuitos sobre Albert Einstein. Então vamos colocar aqui livros gratuitos de Albert Einstein. E olha, ele me trouxe resultados de livros que eu posso acessar para leitura. Depois também posso, logicamente, criar outros filtros aqui para encontrar algo específico. E por último, nós temos aqui inclusive um shopping, tá? Então aqui, vou encontrar aqui produtos relacionados a Albert Einstein, quadros, bustos, camisetas, enfim.
Então, veja também, poucas pessoas utilizam esse filtro. E aqui, aí do lado esquerdo aqui, nós temos alguns filtros também que são interessantes, tá? Que é o preço, né? A categoria, se eu quero livro, camiseta, arte, se é novo ou usado. Inclusive, posso estabelecer a pesquisa diretamente numa loja. Então, eu quero, por exemplo, livros, produtos sobre Albert Einstein que estejam no Mercado Livre. Então, veja bem que eu tenho agora esses resultados aqui, somente proveniente do Mercado Livre. Ok, pessoal? Então, esse é o Google. Sei que muitos conhecem e usam bastante a ferramenta. Deixe suas dicas aqui também. Bom, é isso, pessoal. Eu espero ter contribuído com vocês. Eu peço de novo para que se inscreva no canal e também me siga nas redes sociais que estão disponíveis na descrição desse vídeo. Inclusive agora também já existe um Instagram exclusivo para o canal, onde vai ser postado algumas soluções e alguns comentários, dicas sobre educação. Então vale a pena também vocês curtirem lá e seguir, né, para que a gente consiga cada vez mais desenvolver conteúdo aqui. Tá? Um abraço a todos, fique com Deus.